Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que bom nós estarmos juntos mais um dia. Vamos ao 8º dia desse tempo de jejum e oração? Hoje, o tema do nosso devocional trata-se de uma demonstração de surpresa, de espanto, que é eu morto? E eu quero ler com vocês o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, que vai nos dizer o seguinte: Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, em poucas palavras, conseguiu, de certa forma, sintetizar o ideal máximo e perfeito da vida cristã. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porém, para que isso aconteça, é necessário morrermos. A ideia aqui é a morte do nosso egoísmo. No instante em que entregamos nossa vida a Cristo e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, no mundo espiritual nós morremos. Morremos para o pecado, morremos para a nossa carne, morremos para o mundo e morremos para Satanás. Um dos maiores inimigos da vida cristã é o nosso ego, que nada mais significa do que o nosso desejo pessoal. A Bíblia chama esse inimigo de carne. O apóstolo Paulo, ainda em Gálatas, só que agora no capítulo 5, versículo 17, descreve para nós essa luta interior da seguinte forma: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ah, meus irmãos, na trajetória da vida cristã, a única forma de vencer é reconhecer que já estamos crucificados com Cristo. E esse reconhecimento tem muitas implicações, que nós vamos separar em apenas duas, ok? A primeira implicação seria morto para o pecado. Romanos 6, versículo 11, nos diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos têm a tendência de viver uma vida dupla. Querem viver de acordo com os seus planos, de acordo com as suas vontades, seus pensamentos, mas ao mesmo tempo querem viver como Cristo. Essa sempre foi a razão da falta de poder e da frieza espiritual dos cristãos. É necessário darmos total liberdade para que Cristo viva a vida dele em nós. E isso com certeza vai mudar radicalmente a nossa maneira de sermos, pois vamos viver na dimensão espiritual divina. Percebam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo utiliza a seguinte frase: considere-se mortos para o pecado. É claro que todos nós estamos vulneráveis ao pecado, podemos cometê-lo, mas não devemos. Só que muitos estão vivendo na prática do pecado, dando mau testemunho e também deturpando o cristianismo. O verdadeiro cristão sente nojo do pecado. O verdadeiro cristão traz no seu coração um desejo ardente pela santidade e pela comunhão com Deus. A segunda implicação seria vivo para Deus. O texto de Romanos 6,11 diz que devemos nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Isso mesmo, vivos para Deus.
Isso significa que é preciso alinhar toda a nossa vida, nossos projetos, ideais, os nossos desejos, tudo isso alinhado à vontade de Deus. Em outras palavras, tudo que fizermos, a forma que nós vamos aplicar o nosso tempo, os nossos talentos, recursos, devemos fazer para que se cumpra a vontade de Deus. Precisamos crer que o nosso eu já foi crucificado com Cristo e crer também que Ele está vivendo em nós. Se as nossas atitudes são muito diferentes das atitudes de Cristo, precisamos verificar se realmente estamos mortos para o pecado. E esse, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o processo de santificação. Então, peça a Deus que lhe ajude a morrer para o mundo, para o pecado, para a carne. Peça a Jesus Cristo que Ele possa morar em você. Peça para que Ele possa controlar todas as áreas da sua vida. Peça ao Espírito Santo que te ajude a viver por fé e não por sentimentos. Ore para que cada cristão, para que cada pessoa esteja morto para o mundo e vivo para Deus. Vamos orar? Pai, como é bom nós nos sentirmos abraçados pelo Senhor. Como é bom nós podermos entender o Senhor falando conosco. E nesse dia, através desse devocional, nós somos gratos ao Senhor porque nós podemos aprender algo tão importante nesse dia, através da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, trabalha nas nossas vidas, nos ajuda a nos considerarmos mortos para o pecado. Nós queremos consagrar a nossa vida totalmente nas Tuas mãos. Espírito Santo, nós queremos viver para a glória de Deus. Essa é a nossa oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço e até amanhã.